relação matemática entre o pH e o pK de uma espécie ácida pode ser determinado por essa equação, né? Ela pode ser descrita por essa equação, que é a equação de Henderson-Hausenbach. Então, mais para frente nós vamos fazer a dedução dessa equação para que vocês conheçam como se chega até ela, tá? O fundamento dessa equação. É importante saber isso? É importante, porque isso já caiu em provas de concurso público, né? Então, de uma forma bem prática, se nós quisermos determinar o pH, olha só, se eu quero determinar o pH de uma solução e eu conheço o pKa de uma espécie ácida, bem como a fração das suas espécies, tanto neutra quanto aniônica, né? O ácido e a sua base conjugada, eu consigo determinar o pH. E como eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso utilizando, por exemplo, um espectrofotômetro de UV visível, tá? A relação inversa também é verdadeira. Se eu monitoro o pH, né, ali com um pHmetro, por exemplo, e eu vario a concentração dessas espécies, monitorando essa variação talvez por um espectrofotômetro, eu consigo determinar o pKa. Tá? Então eu construo um gráfico e faço ajustes não lineares sobre ele, né, com essa equação, e eu consigo determinar o pKa de um composto inédito. Talvez você é um químico sintético que sintetizou um composto que tem um grupo carboxilato rodeado de compostos ali de alta densidade eletrônica e você quer determinar esse pKa. Não significa que o pKa do ácido acético, né, do ácido etanóico, como ele é 4,7 mais ou menos, não significa que um carboxilato em um outro composto ele terá esse mesmo pKa, porque ele sofre estabilizações e desestabilizações eletrostáticas. Então, o pKa de um composto inédito ele deve ser determinado experimentalmente, tá? E o pessoal faz isso muito por computação também, né, por cálculos computacionais e comparam os valores experimentais. Então aqui eu tenho uma questão, tá pessoal? Eu tenho uma questão aqui. Essa questão é de 2013 para o cargo de perito criminal da Polícia Civil do Rio de Janeiro. E ela pede o seguinte: o pKa é o pH no qual a metade do fármaco está ionizada. Correto. A proporção de fármaco não ionizado e ionizado de um fármaco ácido fraco de pKa 4,4 no plasma, que é o plasma sanguíneo, né, que tem um pH levemente alcalino de 7,4, calculada pela equação de Henderson-Hausenbach e a equação nos dá 5 alternativas e somente uma delas está correta. Então o que ele nos pede é isso daqui, ó, a fração da espécie neutra sobre a razão, né, entre a espécie neutra e a espécie aniônica, sua base conjugada. E agora com base nos valores fornecidos, que é o pKa do composto e o pH da solução, nós podemos resolver essa equação. A primeira coisa que nós vamos fazer, olha só, é a substituição dos valores fornecidos, tá? Eu tenho aqui a equação de Henderson e tenho aqui os valores fornecidos. Então, onde é pH eu vou colocar 7,4 e onde é pKa eu vou colocar 4,4. Fazendo essa substituição, temos isso daqui, ó, tá? Fizemos apenas a substituição na equação. Agora nós podemos isolar o termo logaritmo em um lado da igualdade e passar esse 4,4 para o outro lado da igualdade, invertendo o sinal. Então aqui ele está um sinal positivo, ele vai passar para lá com um sinal negativo, né? E vai ficar dessa forma aqui, ó. Agora basta eu resolver a subtração, né, pessoal? Olha só, eu fiz a subtração aqui, 7,4 menos 4,4 é igual a 3. Tá? Resolvemos apenas a subtração e ainda temos aqui o termo logaritmo, que é um problema para nós. O que nós podemos fazer para resolver isso daqui? Eu posso eliminar a função logaritmo aplicando a sua inversa. Qual que é a inversa da função logaritmo? É a função exponencial. Então eu devo aplicar essa exponencial dos dois lados da igualdade. Tá? Se eu aplico do lado esquerdo, ele vai eliminar o termo logaritmo. Se eu aplico do lado direito, ele vai elevar o 3 na base 10. Ficará 10 elevado a 3. Ou seja, dessa maneira aqui, tá? Apliquei a função exponencial. Então eu eliminei o termo logaritmo aqui e elevei o 3 a 10, né? Ficou 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1000. Então essa razão aqui, entre a espécie aniônica e a espécie neutra, é igual a 1000. Tá? Então aqui eu já tenho uma informação muito importante. Então logo nós temos que essa razão ela é igual a 1000. O que eu posso fazer? Eu posso reescrever isso daqui para ficar de uma forma mais simples para vocês entenderem. O que eu posso fazer? Fazer uma multiplicação cruzada aqui, né? Porque nós temos uma igualdade aqui.
Então, reescrevendo, ela fica dessa forma. A concentração da espécie aniônica, da base conjugada, ela é igual à concentração da espécie neutra vezes 1000. Ou seja, para mim ter uma concentração igual a essa daqui, eu preciso de 1000 vezes uma concentração da espécie neutra, certo? Então, recapitulando, pessoal, olha só, fiz uma outra reescrita aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem, mais fácil ainda, né? A fração da espécie aniônica, olha só, da espécie aniônica, que é a base conjugada, ela é 1000 vezes maior do que a fração da espécie neutra, né? Que é o ácido não desprotonado, o ácido na sua forma neutra. Agora sim fica muito mais fácil visualizar, né? E isso indica que se eu tiver aqui uma molécula da espécie neutra, eu terei 1000 moléculas da espécie aniônica, tá? Essa é a função da equação de Henderson-Hausenbach. Determinar, né, estipular a fração das espécies de um ácido, né, protonado e desprotonado, em função do pH, tá? Porque o pKa dessa espécie já é conhecido, tá? Ele já foi determinado e é tabelado. Então a gente pode retornar a questão, né, pessoal? Vamos retornar a questão aqui. E o que ele pede? Retornando aqui, ele pede a fração da espécie neutra, né, sobre a fração da espécie aniônica. Eu posso voltar aqui, pessoal, olha só, é 1 da espécie neutra para 1000 da espécie aniônica. Então eu posso fazer isso daqui, ó, 1 para 1000, né? E eu tenho aqui uma alternativa que bate certinho, olha só, 1 para 1000, que é a letra D. Então agora a gente já conseguiu resolver essa questão, né? Que é uma questão que caiu na prova de período criminal, então é uma questão relativamente fácil. Se você conhece a equação, né? Se você tem ela em mente, porque a questão não forneceu a equação. Então é importante nós conhecermos a equação e conhecermos como resolver ela também. Nesse caso aqui, seria interessante termos um conhecimento básico ali de termos logarítmicos, né? De funções logarítmicas e exponenciais também. Então agora vocês conseguem compreender a importância dessa relação matemática, porque nesse caso específico, o fármaco ele tem um pKa, olha só, deixa eu voltar para a questão aqui. O fármaco ele tem um pKa com 3 unidades abaixo do pH da solução, pH do meio. E pode ser que esse grupo funcional tenha sido intencionalmente adicionado nessa molécula apenas para promover solubilidade a ele. Então, em outras palavras, o fármaco ele tem a sua estrutura molecular específica ali para que ele interaja, né, com algum sítio ativo, pode ser uma enzima, por exemplo. Só que lá na pontinha do fármaco, uma região que não tem interação com o sítio ativo, o químico sintético, o farmacêutico, ele pode adicionar um grupo funcional ali que se torne ionizado no pH do meio que ele queira aquela ação farmacológica, como por exemplo ali era o sangue, né, pessoal? Então nesse exemplo aqui, um pKa de 4,4 parece muito um pKa de um ácido carboxílico, né? O pKa do ácido etenóico, ele tem um pKa de aproximadamente 4,7. Então por que que o pKa ali ele está de 4,4? Porque o grupo funcional, o pKa do grupo funcional, ele sofre influências dos seus vizinhos. Influências de que tipo? De estabilização e desestabilização eletrostática. Então tem um trabalho que eu fiz, onde nós ligamos vários grupos carboxilados em sequência, um do lado do outro, e um pKa que era para ser de 4,7, ele variou de aproximadamente 3 até 7,2, 7,3. Tá? Então a gente teve uma rede de desestabilização eletrostática, tá? Então isso é muito comum em quem faz síntese e determina o pKa desses compostos. Então é isso, pessoal. Na próxima nós vamos deduzir essa equação para que vocês compreendam a origem dela, como ela foi derivada, tá? Porque é interessante vocês saberem disso. E se vocês sabem a derivada dela, vocês podem fazer modificações nas equações para você, por exemplo, fazer um ajuste não linear e um experimento seu. Então fechou e até a próxima!